Vamos juntos clamar ao Senhor através dessa canção. Tu és a nossa luz, Senhor, e a nossa salvação, Pai querido. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Diga a Ele. Tu és digno de louvor. Só tu és, Senhor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa é a nossa esperança, Senhor, que um dia tu virás nos buscar, Senhor, e para sempre viveremos contigo, Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia
Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Para iniciar essa noite, ensinar esse momento de compartilhamento da palavra, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 25. Daniel, capítulo 6, versículo 25 ao 27. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Senhor Deus e Pai, agora entramos nesse momento tão especial do Teu culto, Senhor, onde a Tua palavra é lida e a Tua palavra é compartilhada, Senhor, exposta à Tua igreja. Que o Senhor possa mudar a disposição dos nossos corações, Pai, a disposição dos nossos ouvidos, da nossa mente, para que possamos, Pai, nos abrir as portas do nosso coração para a Tua palavra, Pai, e recebê-la como é o tesouro mais precioso dessa terra, Senhor. O tesouro que não pode ser perdido, o tesouro que não pode ser roubado, Senhor. É a Tua palavra, o bem mais precioso que nós podemos carregar, Senhor, porque o homem que descobre a Tua palavra, o homem que encontra Teu evangelho, é como aquele que se desfaz de tudo que tem, vende todos os seus bens, de todas as suas posses, deixa tudo para trás, para alcançar esse tesouro mais precioso, Senhor. Então, mais uma vez, nós aqui, como a Tua igreja reunida, pedimos para que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja e ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Se você está antenado, se você está prestando atenção no culto e na palavra, e se especialmente esteve no domingo passado, você vai perceber que eu pedi para você abrir a Bíblia na mesma passagem que a gente leu há uma semana atrás. Daniel, capítulo 6, e começando por essa mesma parte, o discurso do rei Dario, que é do 25 ao 27. Então, semana passada, eu estive aqui na igreja, ministrando sobre esse capítulo 6 de Daniel, e a verdade é que eu me empolguei muito na pregação. Eu comecei avisando que eram 6 conselhos de Daniel para como nós devemos ser cidadãos governados por pecadores, e acabou que foram 3 conselhos. Aí quando eu olhei aqui no relógio da televisão, o pessoal da mídia já colocando aqui, o tempo já simplesmente tinha acabado. Eu pisquei os olhos, eu jurava que tinha passado 15 minutos e já tinha sido 1 hora. Então, hoje o pastor ofereceu essa oportunidade da gente dar continuidade a essa ministração, fazendo essa parte 2 desse sermão que nós começamos semana passada, com o seguinte tema, com o seguinte título: Como ser governado por pecadores. Então, nós estamos lendo aqui essa passagem do capítulo 6 de Daniel, e nós encontramos aqui 6 grandes conselhos da vida, do testemunho, das ações de Daniel, sobre como cada um de nós devemos nos portar, agir, dizer, conviver em uma realidade que nós somos, muitas vezes, liderados por homens ímpios. Somos governados por homens pecadores. Temos um prefeito, um presidente, um senador, que muitas vezes não apenas não são cristãos ou não são evangélicos, mas muitas vezes são homens que não querem ter nenhuma parte com Deus. Não olham para esse livro, para essas escrituras, e veem um livro comum e nada mais. Então, mesmo que nós estejamos também sendo governados por cristãos, sendo governados por pessoas sérias, nos 2 casos, a situação é a mesma. Eu e você somos governados por pecadores. Seja ele ímpio, seja ele cristão, seja ele evangélico, ou seja de qualquer outro tipo de igreja, denominação, ou de nenhuma delas. Nós sempre somos, no fim das contas, governados por pecadores.
Então a lição de Daniel não especifica a esse momento em que nós acabamos de eleger novos representantes. Nem é específica a esse momento, essa realidade de uma república federativa que o nosso país é. Mas é um discurso, é um exemplo, é um ensinamento que é atemporal para cada um de nós. Porque Daniel não estava sendo governado por um presidente. Daniel não estava sendo governado nem por um semelhante a ele. Alguém da sua própria nação, do seu próprio credo. Mas um governo estrangeiro de um povo distante. Então aqui em Daniel nós temos esses 6 conselhos, essas 6 lições que são atemporais para a gente. Então a ministração do domingo passado está disponível no canal da igreja, mas hoje, não pegando você desprevenido, que de repente não veio no passado e está vindo agora, eu vou passar brevemente por esses 3 primeiros conselhos, então prosseguiremos para o foco dessa noite, os 3 conselhos finais. Então, primeiro conselho, aqui na história de Daniel, nós vamos partir da sua realidade. Vamos entender aqui esse capítulo 6, ele está ensinando, ele está nos mostrando. Ele está contando aqui uma história muito conhecida, muito famosa da Bíblia, que a gente acabou nomeando como Daniel na cova dos leões. E para aqueles que tiveram o privilégio, assim como eu, de nascer na igreja, participar das escolinhas, dos cultos, participar da EBARTE, você com certeza já ouviu essa história, você já foi ensinado sobre ela, você já recebeu aquele cartaz, aquele desenhinho, e você foi pintando o desenhinho, foi pintando Daniel, foi pintando ali o anjo. Então é uma história muito familiar. Mas para você que nunca ouviu, de repente não conhece essa história, nós vamos estar lendo ela aqui, nós estamos compartilhando ela toda no capítulo 6, e trata-se da história de um velho de aproximadamente 80 anos, que vive longe do seu povo, que vive longe da sua cidade, numa nação estrangeira, de uma língua estranha. E esse velho, esse senhor, um político, um administrador, nada poderoso, nada forte, nenhum tipo de herói militar, ele desafia o homem mais poderoso do seu mundo, o homem mais poderoso, o imperador da Pérsia. O grande império, o grande reinado que vai desde o Egito no Mediterrâneo até a fronteira ocidental da Índia, pegando basicamente todo o Oriente Médio. E esse homem de 80 anos está desafiando o imperador da Pérsia, o homem mais poderoso do seu tempo, quando ele o desobedece, quando ele rejeita a sua lei. Então, o primeiro conselho, vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 6 de Daniel, passando mais uma vez, brevemente, nesses 3 conselhos iniciais. Daniel 6, versículos 1 e 2. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, o primeiro conselho que nós vamos ver na história de Daniel, uma trajetória que começa desde o primeiro capítulo do seu livro, é: obedeça às autoridades governamentais. Obedeça às autoridades governamentais. Desde o começo nós vemos Daniel numa trajetória política, numa trajetória civil, secular, de obediência aos seus líderes, de obediência aos seus reis. Primeiro, Nabucodonosor, aquele líder que não simplesmente era um líder diferente, um estrangeiro, mas o líder responsável pela destruição de Jerusalém e o líder que tomou o povo, tomou Daniel e os levou como cativos para o Império Babilônico. E Daniel, podendo se rebelar, podendo brigar com Nabucodonosor, com o Império Persa, tentar reorganizar ele com os demais hebreus deportados, uma espécie de rebelião contra o Império, Daniel, ele segue em obediência. Daniel segue numa cultura exemplar, servindo às autoridades. E a gente tem que aprender com ele e ver que essa é a marca, de fato, de um cristão maduro. Um cristão maduro, ele obedece aos seus líderes. Não apenas os seus pais, não apenas o seu chefe, não apenas os seus pastores, mas ele também obedece às autoridades civis que estão
sobre ele. E também, outra marca desse cristão maduro, que a gente vai aprender com Daniel e ao longo das Escrituras, que além de obedecer, esse cristão maduro, ele também aceita ser corrigido. Ele aceita ser disciplinado. Ele aceita ter a sua orelha puxada e vê que as suas atitudes estão equivocadas. Ele precisa de mudança. Ele precisa de um novo rumo. Ele precisa mudar a realidade que ele está vivendo. Segundo conselho, vamos agora ler o versículo 3 e 4 do capítulo 6 de Daniel. Você pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque é o foco da ministração de hoje, assim como foi na passada, e a gente vai, se Deus permitir, ler ele inteirinho. Então, 3 e 4. Segundo conselho. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. Então, a segunda lição que a gente aprende com a história de Daniel é: seja um cidadão modelo. Seja um cidadão modelo. Daniel, nessa realidade de um grupo invasor, de um grupo estrangeiro dominando sobre ele, servindo ao próprio homem que derrotou o seu rei e o deportou, ele era um cidadão modelo. Ele não tinha nada do que ser acusado. Daniel, ele era cumpridor de todos os seus deveres. Ele trabalhava de forma diligente e ele era 100% honesto. E quanto tempo será que Daniel permaneceu assim? Quanto tempo ele continuou nessa vida tão dedicada, tão exemplar, tão séria, caminhando e vivendo? Será que ele conseguiu manter isso por alguns meses e depois cedeu às pressões? Alguns anos ali no trabalho duro e de repente ele vendo o ambiente, vendo assim o desprezo que os seus colegas tinham por aquilo, ele começou a cedendo, fraquejando e deixando-se contaminar por uma cultura negativa. Nós chegamos aqui com Daniel de 80 anos de idade. E desde muito jovem, quando ele começou o seu serviço público, Daniel continuou sem ter nada do que ser acusado, se destacando de todos os outros, colocando as suas mãos e abençoando tudo o que ele fazia, tudo o que ele tocava, sendo absolutamente correto. E ninguém poderia acusar Daniel de nada. Então ele era exemplar. É por isso que quando ele começa com o rei Nabucodonosor, e ainda muito jovem, ao se destacar por sua seriedade, pelo seu trabalho, pela sua fidelidade a Deus, ele é simplesmente nomeado como o governante da província da Babilônia, a província mais importante do império que leva o mesmo nome, do Império Babilônico. Ele, um jovem deportado, de pouca idade, pouca experiência, ele é colocado pelo imperador como o segundo sobre a província mais importante do império. E aqui nós temos já a realidade de Dario. Eu estou falando de Pérsia, estou falando de Babilônia, é porque o primeiro império que derrota Jerusalém, que vai deportar os habitantes, é Nabucodonosor com o Império Babilônico. Mas quando o tempo passa, ele é substituído, ele é tomado pelos persas. E quando os persas assumem esse poder e o império se expande ainda mais, e agora nós estamos aqui com a figura do imperador Dario, Daniel continua servindo a seu governante. Daniel continua servindo a essa autoridade secular que Deus colocou sobre a vida dele. E ele também continua se destacando. Era a serviço de um outro rei, de um império que foi derrubado, e ainda assim ele continua nessa nova realidade, nessa nova administração, sendo chamado mais uma vez para servir. E o que ele era, líder da província da Babilônia, agora ele se torna uma espécie de supervisor geral de todo o Império Persa. E se ele é responsável por uma província das 120 que eram divididas todo o Império Persa, agora ele se torna um supervisor, um dos 3 homens que olham
para todo o império, todas as 120 províncias. Uma espécie de presidente. É como se ele tivesse começado como um governador, a gente foi equiparar a nossa realidade, e agora ele já era um presidente. E continua servindo, continua sendo obediente, continua tendo e demonstrando, oferecendo aos seus superiores uma conduta exemplar. E aí chegamos ao terceiro conselho. Vamos agora do versículo 5 ao 10. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores, os outros 2, e os sátrapas, todos os 120, de comum acordo, foram falar com o rei. Todo mundo se reuniu e fez um complô contra Daniel. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores, reis, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores concordam que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Agora, rei, emite o decreto e assina para que seja alterado, não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode ser revogada. Assim, o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, para o andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que eu costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Devemos obedecer às nossas autoridades governamentais, às autoridades seculares. Devemos buscar ser cidadãos modelos, exemplares em tudo. Mas, terceiro, equilibrando esses 2 conselhos anteriores, nós devemos obedecer a Deus acima de tudo. O compromisso com Deus, o compromisso com a sua palavra, ele precede qualquer outro compromisso. Então nós obedecemos às autoridades, obedecemos nossos governantes, mas existe um limite para isso. Existe um limite bem claro para isso. A palavra de Deus. E aí fazemos como Daniel fez. Um velho administrador de 80 anos, quando ouviu uma lei, um decreto imperial de que o rei deveria ser adorado. Desobediência. Desobediência. E é um pouco complicado, às vezes, para quem está nesse meio cristão, né, acostumado a ouvir sobre a importância da obediência, do serviço, a gente ouvir essa palavra até num tom, assim, daquilo que está sendo recomendado. Desobediência. E sim, é exatamente isso. Desobediência. Quando há um conflito entre a autoridade governamental e o nosso Deus, as suas sagradas escrituras, o nosso dever é desobedecer ao governo. É desobediência civil. Nenhum governo precede o nosso Deus. Nenhum governo tem autoridade acima das escrituras. A sua autoridade, a sua legitimidade depende da palavra, depende das escrituras. E é o que talvez mais especial quando a gente lê esse trecho aqui, é o versículo 10. Quando nós vemos o que Daniel faz quando ele descobre, quando ele tem conhecimento desse decreto que foi emitido pelo rei, que durante 30 dias, a adoração exclusiva pelo rei, e que se não fosse praticado, todo aquele que assim fizesse seria jogado na cova dos leões. E quando esse velho administrador de 80 anos ouve isso, não muda nada na sua vida. Ele vai para a sua casa, para o seu quarto, sobe no andar superior e faz o que fazia todos os dias. Abre as janelas para Jerusalém, se vira diante da cidade e ora a Deus, e o adora 3 vezes por dia. Nada mudou na sua conduta, nada mudou na sua rotina, mesmo a lei vindo, mesmo o imperador ordenando, Daniel desobedeceu. E quando esse é o caso, eu e você também devemos desobedecer. Assim chegamos, então, aos 3 últimos conselhos de Daniel. Como ser governado por pecadores.
E mais uma vez eu convido você a ler o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O quarto conselho, mais uma vez lendo aqui o versículo 10, é: não transforme as autoridades civis em ídolos. Não transforme as autoridades civis em ídolos. O que Dario fez aqui acabou se repetindo várias e várias vezes na história. Aqueles que detêm o poder político sobre o povo, de alguma forma querem também deter o poder espiritual sobre a igreja, sobre os seus súditos, desejando e obrigando, colocando decretos, leis, normas, legais ou não, para que eles sejam adorados. Nós vemos isso com os faraós no Egito, que muitos deles acabaram se colocando como Deus e rei ao mesmo tempo, filhos de uma divindade, sendo eles propriamente uma divindade, e exigindo não só obediência, mas adoração. Nós vimos isso também várias vezes no Império Romano, principalmente nesse período pós-Cristo. Vários imperadores romanos exigindo que do império adoração ao homem, adoração a César. Isso também aconteceu com muitos imperadores japoneses no passado, e na história mais recente também nós temos isso acontecendo no período do século XX, tanto na Alemanha nazista, com Hitler, e também na União Soviética com Stalin. Não só obediência, mas adoração ao líder. Adoração cega. Adoração completamente perdida ao homem. Isso é abominável. Isso é abominável. De forma alguma, eu e você podemos nos submeter a isso. De forma alguma podemos prestar a quem for a adoração que é devida somente a Deus. Nós não podemos adorar nada nem ninguém. Não podemos nos dobrar, nos ajoelhar a absolutamente nada que não seja o único e verdadeiro Deus, o Criador. Nenhum governo tem, a partir da sua autoridade política, o direito de exigir autoridade espiritual, autoridade eclesiástica. E é por isso que nós vemos também tantas e tantas vezes na história, quando igreja e Estado se misturaram, essas duas coisas viraram uma só, não correu bem. Quando os governantes começaram a querer ser adorados, serem chamados de santos, ou líderes religiosos começaram a querer exercer esse poder, essa influência para dominar a sua igreja, dominar a sua congregação e exercer poder político, poder secular nas suas vidas, isso nunca deu um bom resultado. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tanto com a adoração humana aos nossos líderes, como também devemos ter cuidado a essa mistura de igreja e Estado, poder político e poder religioso. Porque mesmo que a gente esteja nessa realidade, uma república federativa do Brasil, uma democracia, representantes eleitos pelo voto direto, secreto e universal, ainda assim nós temos que ter cuidado. Esse perigo, essa tentação não é apenas para Daniel, mas também é para nós. Nós devemos ter cuidado quando nós colocamos um candidato e parece que a gente vê nele toda a esperança de salvação, toda a resolução da cidade, todo o problema que o país está passando, todo o endividamento, as dificuldades que eu tenho na minha vida financeira, minha vida de saúde, segurança. Eu olho para um candidato e falo assim: não, olha, aquele é o nosso Salvador. Isso é abominável, isso é pecaminoso, isso é idolatria. Nenhum candidato, nenhum político é nosso Salvador. Nenhum homem que se levanta é o nosso Redentor. Todos eles, por melhores ou piores que sejam, mais preparados ou não, com uma longa experiência e uma longa carreira ou não,
todos eles são pecadores, todos eles são humanos, todos eles dependem completamente da graça e da benevolência do Senhor. Eles não podem ser adorados, eles não podem receber a nossa esperança, a nossa devoção. Eles não têm o controle de um dia das suas vidas. Eles não têm nenhum controle se eles vão acordar ou não amanhã de manhã. Nenhum homem tem. Nenhum de nós é capaz, nenhum de nós goza desse privilégio. Se cada um de nós está vivo hoje, e se cada um de nós acordar amanhã, é por causa de Deus. Não é porque você tomou seus medicamentos em dia, não é porque você se alimentou bem, não é porque você está ali numa boa rotina de exercícios, ou fez um check-up recente, está tudo bem com você? Não. Do dia para a noite, tudo pode se perder, tudo pode se desfazer. E se você acordar amanhã, é mérito de Deus. É Ele que fez, é Ele que controla e é Ele que provê a sua criação. Ele não é apenas o Criador, mas Ele é o sustentador, o Rei soberano sobre tudo o que existe. Então, Redentor, salvação de Belém, Salvador do Brasil, só existe um, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro é depositário da nossa esperança, da nossa devoção. Então nós temos que ter esse cuidado. E devemos ter cuidado também para essa mistura de Estado e igreja. Nenhum pastor pode controlar o seu voto. Nenhum líder político pode obrigá-lo, pode manipulá-lo a fazer com que você faça aquilo que ele quer. Nenhum, e a gente teve essa polêmica muito forte nessas últimas semanas. Nenhum pastor, nenhum líder político pode trazer um candidato para o púlpito, puxar aqui aquela figura de cara lavada e dizer assim: olha, esse é o nosso candidato. Esse aqui é o homem que vai comandar a gente. Ou falar assim: olha, como a gente viu também, olha, candidato, está vendo aqui esse povo? Esse povo aqui são as suas ovelhas. Se o seu pastor faz isso, e não é a nossa realidade aqui da IPA, glória a Deus, mas para quem de repente está ouvindo, quem está nos visitando, acompanhando o YouTube, talvez você devesse repensar a sua membresia nessa igreja. Nós temos que ter muito cuidado. Sim, a Bíblia nos ensina que nós devemos dar ouvido às pessoas. O homem sábio é um homem que ele é rodeado de bons conselheiros, bons e experientes conselheiros. E a história de Roboão, que você pode estudar depois, ela é determinada por essa diferença, de estar cercado por bons conselheiros ou estar cercado por pessoas que simplesmente são seus amigos. Cuidado, cuidado. Então devemos sim dar ouvido às pessoas, dar ouvido aos homens, dar ouvido até aos governantes. E sim, com o limite da palavra, obedecê-los. Mas isso deve ter muito cuidado, porque tanto você, quanto eu e o presidente, todos somos pecadores. Provérbios nos diz assim: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, primeiro, desconfie de si mesmo. Tenha cuidado com o seu próprio coração. Aquele candidato que parece que logo de cara você se apaixonou, você se entregou, até imprimiu a foto, pendurou em casa. Cuidado, desconfie de si mesmo. Nosso coração, se não é a obra redentora do Espírito Santo, ele é mau. Ele quer satisfazer as próprias concupiscências. Os profetas que mais tiveram sucesso e plateia no Antigo Testamento foram os falsos profetas. Porque o verdadeiro profeta do Senhor, Jeremias, foi aprisionado e humilhado. O verdadeiro profeta do Senhor no Novo Testamento, João Batista, foi aprisionado e teve a cabeça cortada. Mas os falsos eram aplaudidos. Os falsos eram venerados, os falsos eram amados pelo povo. Então, cuidado com essa disposição muito fácil, muito apressada do seu coração em se entregar para políticos, se entregar para homens, porque a nossa salvação, ela está no Senhor. Jeremias, esse mesmo profeta, ele também nos diz assim no seu livro: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força,
mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias não está dizendo que nós vamos ser amaldiçoados se hoje eu fizer um acordo com o cliente e esperar que amanhã ele vai cumprir o acordo. Não é isso que Jeremias está dizendo. Mas ele está dizendo aqui especificamente quando o homem ele é maldito ao confiar, quando ele faz da humanidade mortal a sua força, afastando o seu coração do Senhor. Ele está colocando a sua força, a sua confiança, a sua esperança em outro homem. Cuidado, cuidado, porque esse é um homem nécio, esse é um homem sem sabedoria. Desconfie de você mesmo, porque você é pecador. E desconfie dos governantes, porque melhor que eles sejam, também são pecadores. A nossa única esperança está no Senhor. Quinto conselho. Vamos ler agora um trechinho um pouco maior da história, e já chegando aqui no ápice, a parte da cova dos leões. Então vamos do versículo 11 até o versículo 18 para o quinto conselho. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Vimos que o decreto imperial não mudou nada da rotina de Daniel. Em seguida, foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto segundo o qual, nesses 30 dias, todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Olha só, por acaso tu não falaste isso, rei? O rei então respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, olha só, ele já tem 80 anos, mais de 40 anos de serviço público, e eles se referem a ele da mesma forma, um dos jovens exilados de Judá. Olha, ele não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, continua orando 3 vezes por dia. Agora, olha só a reação de Dario. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto édito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, ao quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Nesse trecho, e por mais de uma vez nesse capítulo, essa frase ela é repetida, que a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Isso de fato era uma verdade para a cultura daquele império. Uma vez que o imperador ele promulgasse uma lei, publicasse e lançasse para o seu império, aquela lei não voltava atrás. E até mesmo o imperador, aquele que emitiu, que assinou esse decreto, quem sabe até escreveu de próprio punho, ele mesmo estava submetido a essa lei, e nem ele poderia desfazê-la. Uma vez aquilo publicado, foi para o diário oficial ali da União, não poderia voltar atrás, não poderia ser desfeito, não poderia ser corrigido. Então Dario, ele foi, assim, aliciado por seus administradores, ele foi manipulado por eles. Esses 2 outros presidentes, os 120 governadores do império, se reuniram contra Daniel e conseguiram, ao tocar na vaidade do rei Dario, emitir esse decreto sem pé nem cabeça, de uma adoração exclusiva a Dario. E talvez Dario, levado pelas lisonjas, levado pelos elogios, por essa vaidade, porque todos os seus administradores estavam unânimes, como nós vimos no texto, ele se deixa ser enganado e emite um decreto que ele jamais deveria ter feito, uma adoração
exclusiva a ele mesmo, a um homem. Ele exigiu idolatria. E quando ele se deu conta de que aquilo atingiu Daniel, o seu melhor administrador, o que ele pretendia colocar como o número 2 de todo o império, e possivelmente até o seu amigo pessoal, ele percebe a grande besteira que ele fez, a grande decisão terrível, o voto impensado dele, uma adoração exclusiva. E olha o que o rei faz, olha como é a postura do rei. Quando ele ouviu isso, quando ele se deu conta, ficou muito contrariado e decidiu salvar a Daniel até o pôr do sol, fez o que pôde para livrá-lo. Ele sabia muito bem da realidade, ele sabia muito bem como é que funcionavam as normas do império. Uma vez que a lei dos Médios e dos Persas foi lançada, publicada, ela não volta atrás. Mas, talvez o racional dele entendia muito bem isso, mas o seu emocional, aquele que prezava por Daniel, aquele que possivelmente até o tinha como um amigo, estava inquieto com isso. Ele procurou de todo jeito uma brecha, alguma forma legal de escapar, de tirar Daniel sobre isso. Mas ele foi incapaz. O homem mais poderoso da nação não pôde livrar o Daniel, não pôde livrar o seu amigo da cova dos leões e da morte. E aí vemos, versículo 18, quando ele entende isso, quando ele aceita essa realidade, como é que é a postura dele? Tendo voltado ao palácio, aqui o texto não fala, mas eu imagino, né? Com o rabo entre as pernas, com a orelha baixada, triste, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei, que tinha diversas esposas, servos, entretenimento, banquete, bebida, até animais exóticos para o seu entretenimento, como era o caso, como a gente viu, dos leões. E alguns estudiosos vão até dizer que o que ele tinha, na verdade, era muito mais do que uma cova dos leões, que um buraco onde tinha um grupo de felinos. Que verdadeiramente o que Nabucodonosor e Dario depois ele vai ter é mais, na verdade, um zoológico de animais selvagens. Isso a gente vê no mundo antigo, isso é uma prática comum do mundo antigo. Até Salomão passou por isso, para mostrar o seu poder, a sua imponência, a sua riqueza. Os reis, eles gostavam de trazer animais nunca antes vistos, fora da realidade, fora ali daquela cultura deles, para que os povos vissem, se assustassem, se espantassem com quão influente e poderoso aquele rei era. De estar sustentando ali, nesse caso, uma cova cheia de leões, que comiam quilos e quilos de carne todos os dias. E o rei rejeita todo o seu divertimento, todos os banquetes, todas as mulheres, tudo que ele podia ali, entretenimento, de festas, e simplesmente ele não consegue dormir. Ele não toca na comida. Ele prefere ficar sem nenhum tipo de distração. Ele ficou profundamente preocupado com Daniel. E sem dúvida, se o Senhor já tivesse tocado, já tivesse convertido Dario, sem dúvida ele passaria a noite em vigília, em oração. Mas tudo o que ele pôde fazer foi dizer para Daniel: olha, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, que esse Deus que você crê, ele o salve. E mal ele sabia, esse rei pagão, que ele estava lançando palavras abençoadoras sobre Daniel. Então, qual é esse quinto conselho da história e desse momento aqui da cova dos leões? Esse momento dramático aqui, que o nosso herói é jogado às feras. Faça sempre o que é certo. Faça sempre o que é certo. Não importam as possíveis circunstâncias, as eventuais consequências negativas que isso pode gerar para a tua vida, sempre faça o certo. Se um governante, se um patrão, se um líder, um chefe, ele exige de você um comprometimento da sua honestidade, faça o certo. Se ele está exigindo ali a sua improbidade, se ele está exigindo ali um ato pecaminoso, que de repente naquele ambiente já está normatizado, faça aquilo o que é certo. A moral cristã não é uma moral que segue o famoso jargão: os fins justificam os meios.
De forma alguma, de forma alguma, nós estamos comprometidos com esses meios. Nós levamos a sério esses meios. Não podemos alcançar os nossos objetivos, por melhores que eles sejam, por meio do pecado, por meio da desonestidade, por meio da mentira, da fraude. Nós devemos sempre agir de forma correta. Sempre fazer o certo, porque é o certo e ponto. Sempre fazer o certo, porque as nossas ações, elas glorificam ao Senhor. Porque a nossa devoção, o nosso compromisso, a nossa seriedade na santidade, isso glorifica ao Senhor. Isso glorifica a Deus. O nosso compromisso é sempre fazer o certo, porque é o certo até o fim. Mesmo que muito possivelmente você seja demitido, fazer o certo, continuar de consciência limpa, não ter do que ser acusado, com mais de 40 anos, melhor dizendo, de vida pública, de serviço, não ter do que ser acusado, como foi Daniel. Fazer o certo, porque é o certo. Faça ele sempre. Sexto conselho. Vamos agora, chegando na parte final, no versículo 19 até o 28. Vamos ver o que acontece com Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou. Ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram, viram que não havia nele ferimento algum, pois tinha confiado no seu Deus. Então, por ordem do rei, o grande imperador persa, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, com suas mulheres e com seus filhos. Antes de chegarem ao fundo, antes do corpo bater no chão, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra, o texto que nós lemos no começo: paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E a conclusão da história, né? Assim Daniel prosperou mais uma vez, um velho de ouro, nos reinados de Dario e até mesmo do seguinte, de Ciro o Persa. Olha só, não havia, a gente pode observar aqui, nenhum problema com esses leões. Eles não estavam bem alimentados. E muito possivelmente, do que se espera, a normalidade, como uma execução foi armada, combinada, aqueles leões estavam famintos ali, para que não houvesse chance alguma de que aquele condenado, Daniel, escapasse da morte. Então, possivelmente, a comida e a alimentação deles foi até reduzida para a execução ocorrer como esperado. E nós vemos que esses leões, eles estão, de fato, esperando por isso, estão com fome, não fizeram opção vegana na vida deles, porque quando os inimigos de Daniel e as suas famílias são jogados nessa cova, eles são devorados antes de cair no chão. E mais do que devorados, despedaçados até os ossos, ao ponto que era a fome daquelas feras. Então não tinha nenhum problema com esses leões. Quando Dario chega com seus soldados, ele também encontra a pedra que fechava a cova da mesma forma que Dario deixou, com o selo do rei, com o anel do selo do rei e dos seus nobres. O selo ainda intacto. Porque se aquele selo tivesse sido quebrado, se alguém tivesse feito isso, o mesmo destino
seria jogado sobre aquela pessoa. Ela seria pega e lançada na cova dos leões com Daniel. Então os leões estão muito bem saudáveis, estão cheios de fome. O selo continua intacto. Não há qualquer tipo de saída, escapatória daquela cova, porque se houvesse, os leões famintos já teriam saído e atacado a província da Babilônia. Então não havia resultado possível diferente que não a morte de Daniel. Então o que acontece é o poder de Deus na cova dos leões. O que acontece é a intervenção do Senhor sobre a vida do seu filho. Não tinha outro caminho, não tem uma outra realidade. Deus salvou Daniel. O seu anjo fechou a boca dos leões. Ele foi encontrado inocente diante de Deus de todas as suas acusações. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, nesse grande último conselho, é: espere pela justiça divina. Espere pela sentença do justo juiz. O rei Dario tomou sua decisão, ok. O decreto foi publicado, ok. O juiz já decidiu meu caso, beleza. Já fui até mesmo demitido. Já deram perda de causa, não tem esperança nenhuma para o meu parente que está no hospital. Espere pela decisão do verdadeiro juiz. Espere pela decisão do verdadeiro rei. Os médicos não dão a palavra final. Os governantes não dão a palavra final. O seu chefe não dá o ponto final na tua história, na tua carreira. Quem tem a última palavra é o Senhor. É Ele que pertence, é Ele que diz de fato o que vai acontecer, para onde você vai, que cidade você vai morar, quem vive e quem morre. O Senhor tem a palavra final. Espere pela justiça divina. Espere pela decisão do verdadeiro Deus, do verdadeiro governante deste mundo, que não é presidente, não é imperador, não é homem algum. O verdadeiro Senhor deste mundo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o Rei sobre toda a criação, o primogênito, levando a coroa de glória, vitorioso sobre a morte, e aquele que voltará no fim, de forma triunfal, majestosa, de forma glorificada para a sua igreja e para os seus filhos. Ele é o nosso soberano, Ele é o nosso verdadeiro governante, Ele é que detém a palavra final. Então, uma última vez, eu gostaria de lembrá-los dos 6 conselhos de Daniel. Obedeça às autoridades governamentais. Esse é o parâmetro inicial. Segundo, seja um cidadão modelo, exemplar em tudo que você faz, não tendo do que ser acusado. E como falamos domingo passado, sobre esses deveres de trabalhar corretamente, honrar os superiores, obedecer os meios legais, os instrumentos certos no seu trabalho, cumprir os seus deveres civis, os seus deveres como eleitor, o seu dever como um homem na reserva, obedecer e pagar também os impostos, porque isso é bíblico. Paulo nos ensina, como nós vimos. Seja fiel a Deus acima de tudo. Nenhum governo humano tem autoridade para proibir o que a palavra ordena e ordenar o que a palavra proíbe. Não transforme as autoridades civis em ídolos. Nosso único redentor, nossa única esperança é Jesus. Nenhum candidato, nenhum homem, nenhum governante é o salvador da sua vida. Somente Cristo. Quinto, faça sempre o que é o certo. Não importam as consequências. Faça o certo porque é o certo. Faça o certo porque é a vontade de Deus. Porque o certo, a santidade, o cumprimento da vontade do Senhor glorifica a Deus. E sexto e último, espere pela justiça divina. A decisão final, o ponto final, ele é sempre colocado por Deus. A palavra final é sempre do Senhor.
Convido você a ficar de pé e comigo fazemos juntos uma oração para terminarmos esse momento, refletindo sobre isso. E então o pastor ele vai vir aqui para poder encerrar esse momento do culto. Senhor Deus e Pai, domingo passado nós oramos e abençoamos, Senhor, os nossos governantes. E mais uma vez queremos pedir por isso. Para aqueles que já estão no governo e os novos que estão assumindo, Senhor, eles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa concedê-los sabedoria, Pai, e misericórdia sobre o povo. Que eles jamais se coloquem, Pai, em confronto com a Tua palavra, confronto com o Teu Evangelho, confronto com a Tua igreja, Senhor. Porque se assim eles fizerem, Pai, eles encontrarão resistência. Eles encontrarão um povo que não vai se dobrar numa falsa estátua. Um povo que não vai aceitar passar um dia sem ser fiel a Ti e vai preferir ser lançado na cova dos leões, Pai. Um povo que é obediente, um povo que é servo, cumpre seus deveres, paga seus impostos, mas jamais se compromete na Sua palavra, sendo sempre fiel a Ti, Senhor. Que o Senhor possa produzir esse coração verdadeiro, esse coração determinado em cada um de nós, que possamos tomar um exemplo desse velho administrador, tão corajoso e tão abençoador, Pai. Possamos aprender com ele, com a sua história de desde muito novo até o fim da sua vida. Uma história de excelência, uma história exemplar e, acima de tudo, uma história de fidelidade a Ti. Em nome de Jesus. Amém.